A sabedoria em Provérbios, dia 27 de novembro, Provérbios 27. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Esse versículo primeiro fala para que nós não sejamos presunçosos. Lá em Tiago, no capítulo 5, ou melhor, no capítulo 4, na verdade é o capítulo 4, versículo 14, 13, diz assim: Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. 16. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Portanto, não presuma do dia de amanhã, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas diga: se o Senhor estiver comigo, se o Senhor abençoar, se o Senhor realizar, aí sim nós faremos isso ou aquilo. Vamos lembrar de Provérbios capítulo 16, versículo 3. Confia os teus projetos, os teus planos, as tuas obras ao Senhor e Ele estabelecerá os teus pensamentos. E vamos lembrar também de Provérbios capítulo 3, que nos diz aqui em Provérbios capítulo 3, versículo 5: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não se apoie no seu entendimento, mas confie no Senhor de todo o teu coração. Voltando para Provérbios 27, versículo 2: Louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Não fique se elogiando, porque a glória da própria glória é tolice. Inclusive, isso está escrito em Provérbios, capítulo 25, no versículo 27, que diz exatamente isso. Comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. Então a pessoa ficar se autoelogiando, a pessoa ficar fazendo considerações a respeito de si própria, é algo que não é bom. Voltando para Provérbios 27, versículo 3: Pesada é a pedra, e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Veja que uma pedra é pesada, a areia também é pesado. O versículo fala que a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Não é pecado você se irar. Não é pecado você ficar com raiva em alguma situação que não deu certo. Mas, se você não domina sobre a sua ira, se você não sabe contar até 10, respirar até 20, sair de casa antes de berrar, gritar ou xingar alguém, para dar uma volta para aliviar a sua cabeça, ou entrar em um lugar e de repente dar um grito e depois respirar, então você vai descontar a sua ira em alguém. Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, vai tomar uma decisão tola e é assim, por causa da falta de domínio da própria ira, que acontecem muitas mortes. Muitas pessoas matam e depois dizem: que tolice que eu fiz! Onde que eu estava com a minha cabeça? Se você está passando por uma situação em que uma pessoa, pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, está tirando você do sério e você não está conseguindo dominar
sobre essa situação, então se separe, então se divorcie. Eu não estou dizendo que Deus ama o divórcio. Deus abomina o divórcio. Como um cristão, como um mensageiro do reino de Deus, Deus deseja que as pessoas vivam juntas. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Diz, portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Mas, se a pessoa já não é mais a mesma carne, porque agride a outra, então por que permanecer junto? Peça perdão a Deus, diga a Deus, se eu continuar dentro desse relacionamento, ou eu vou matar essa pessoa ou eu vou morrer. Então saia dessa situação. Veja que tem mais um texto que diz o seguinte, que está aqui em Efésios capítulo 5, versículo 29. Veja aqui, porque ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. 31. Por isso deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Paulo está falando justamente aqui no versículo 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. E ninguém nunca aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também a sua igreja. E especificamente sobre a ira, no mesmo livro de Efésios, na mesma carta, que Paulo escreveu para os Efésios, no capítulo 4, no versículo 26, fala: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então ele está dizendo: irar-se não é pecado, mas você pode se irar e não pecar, mas pode se irar e cometer pecado, ou seja, errar o alvo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Tenha domínio sobre a ira. Não deixe que a situação se esquente o suficiente para que você cometa uma tolice. Agora, Provérbios 27, versículo 4. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem parará perante a inveja? Quando uma pessoa está furiosa ou quando uma pessoa está irada, o que a pessoa faz quando ela está furiosa? Ela é capaz de cometer crueldades. Por isso que o texto fala, cruel é o furor. Quando a pessoa está com fúria, ela é capaz de fazer coisas terríveis. Quando a pessoa está com ira, nós acabamos de ler aqui o versículo 3, que a ira do insensato é mais pesada do que a pedra e a areia juntas. Então, a fúria e a ira são situações em que podemos cometer coisas terríveis. Mas quem parará perante a inveja? Porque a pessoa que está furiosa e a pessoa que está irada, se tiver alguém que tenha força, ou se tiver várias pessoas que consigam dominar a pessoa que está com fúria ou a pessoa que está irada, você consegue impedir que a pessoa cometa uma tolice. Mas a inveja, ela é um sentimento que fica escondido no coração do invejoso, desejando o mal do próximo. O furioso e o irado você segura até que a pessoa se acalme, mas o invejoso nunca se acalma. O invejoso fica com aquele sentimento desejando que o bem-sucedido não desfrute do seu sucesso, que aquela pessoa que está indo bem não vá tão bem quanto está indo. O invejoso fica o tempo todo se comparando com a outra pessoa e pensando, mas essa pessoa
poderia não ir tão longe como tu está indo. O invejoso só carrega esse sentimento porque ele está amargando uma situação que não está tão favorável para ele, em comparação com outra pessoa. Todo invejoso é uma pessoa que está se comparando com alguém. Então, a primeira recomendação para não se ter inveja é: nunca se compare a ninguém. Se você se comparar a alguém que está indo melhor do que você, por causa da aparência, ou por causa da roupa, ou por causa do sapato, ou por causa do lugar em que mora, ou por causa do trabalho que tem, então você não está cuidando direito da sua própria vida. Primeiro, com relação à aparência, Deus criou a todos e você é imagem e semelhança de Deus. Então não há por que dar importância para a questão da aparência em relação aos outros. Deus ama você da maneira como você é e Deus vê valor em você e você precisa respeitar a Deus. E se o próprio Deus vê valor em você, você se desvalorizar é um pecado, porque você está se diminuindo ao invés de reconhecer a glória de Deus sobre a sua vida. Se você está se menosprezando em comparação a alguém, significa que você não está enxergando todos os dons, talentos e habilidades e a estrela que Deus colocou sobre a sua vida. Todo mundo tem uma estrela. Todo mundo recebeu dons e talentos especiais que Deus deu a cada um. Se você está tendo tempo de ter inveja de alguém, é porque não está investindo tempo em você próprio, em você próprio. Nunca se compare a alguém. E segundo, a inveja sempre está relacionada com pessoas muito próximas. Você nunca vai ter inveja de alguém que está lá do outro lado do planeta, que você nunca viu e que você não conhece. Você tem inveja de alguém que você coloca perto de você. Mesmo que você tenha inveja, por exemplo, de alguém que está com muita fama na televisão, vamos supor que alguém tenha uma inveja de um ator ou de uma atriz. Você só tem inveja desse ator ou dessa atriz, dessa pessoa que é cantor ou que é cantora, que está longe, que você nem conhece, porque você trouxe essa pessoa como um ídolo para você. Então você fica olhando aquela pessoa o tempo todo. Então, para você, aquela pessoa é uma pessoa próxima. E se você está com inveja dela, pensando, nossa, essa pessoa tem uma vida muito boa, você está trazendo aquela pessoa para perto e fazendo um comparativo com ela. Você estaria disposta a pagar todo o preço que essa pessoa está pagando ou que essa pessoa paga para poder estar ali onde está? Você tem todos os mesmos dons, as mesmas habilidades e capacitações que aquela pessoa tem? Então, se você quer chegar próximo de alguém, use a admiração. A admiração é você olhar para uma pessoa e ver que aquela pessoa tem feito muito esforço nisso e nisso e nisso. Por exemplo, nas aulas de canto, no aprendizado dos instrumentos e no investimento na própria imagem. É o que normalmente essas pessoas que cantam fazem. Elas investem em treinamentos de voz, treinamentos com instrumentos musicais e também investimento na própria imagem para poderem divulgar a si próprios, para que possam conseguir o que conseguem. Então você investe nas mesmas coisas e vai se desenvolvendo e se aperfeiçoando, mas sempre pensando em você, não em carregar um sentimento de inveja. A inveja paralisa o invejoso. O invejoso ele fica pensando e se comparando e fica carregando aquele sentimento e ele não sai do lugar. Por isso que a inveja é uma desgraça. Ela paralisa você. Então não carregue inveja de ninguém. Quando você se sentir
tentado a ter inveja, diga em voz alta: eu fico feliz pela realização e sucesso dessa pessoa e eu sei que Deus também me colocou algo, me tem dado glória sobre a minha vida. E peça a Deus para que você descubra, se você ainda não descobriu, qual é a glória que existe sobre a sua própria vida. Por isso que o versículo 4 fala que cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem parará perante a inveja? Olhando agora pelo lado do invejado. O invejado, se o invejoso não trata da inveja, ele vai agir atacando pedras no invejado. Então, aquele que é invejado, quando tem um invejoso no seu encalço, o invejoso vai ficar o tempo todo falando palavras que ridicularizam, que diminuem, que falam que você não é tão bom assim quanto você parece, você não é tão bonita quanto falam aí que você realmente é, você não é tão bom assim quanto dizem que você é. E é isso que são perseguições daquele que é invejado. Se você é o invejado e você recebe essas palavras de ataque, tem pessoas que não sabem como reagir. Elas revidam. Tem algumas pessoas que são invejadas e até agridem o invejoso. Porque, você falou isso de mim? Então você já vai ver o que eu vou fazer com você. Preste atenção se aquilo que a pessoa está falando não é apenas reflexo da inveja dela. Então você deve ignorar e você deve pensar que Deus abençoe você, que você encontre o seu caminho, que você encontre razões para que você possa sorrir. É a melhor resposta que se pode dar a uma pessoa que é invejosa e que está perseguindo você. Agora, tem situações em que o invejoso perde completamente o equilíbrio, a cabeça, de tanta raiva que tem, de quase querer engolir o invejado vivo. E dependendo da situação, é melhor, já que você é o invejado, que você é a pessoa invejada, procurar um outro lugar ou pedir a Deus que dê em breve tempo um outro lugar para onde você possa se mudar, para onde você possa prosperar ainda mais e seguir o seu caminho em um ambiente melhor. Versículo 5: melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. O versículo 5 fala que as coisas que nós falamos são melhores do que aquelas que nós não falamos. É óbvio que tanto o amor quanto a repreensão devem ser abertos. Quando nós amamos alguém, nós devemos manifestar o amor para que a pessoa sinta que nós realmente a amamos. E também, quando precisamos corrigir alguém e repreender alguém, é melhor que nós digamos de maneira aberta: você está errado nisso, você está errada nisso. Agora, tem pessoas que encobrem as coisas e é melhor você falar a respeito das coisas e resolvê-las do que você ficar escondendo as coisas. Por isso que o texto fala: é melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Do que adianta você dizer que ama alguém se você não diz que você ama esse alguém? Se você está solteiro ou solteira e você ama alguém ou acha que ama alguém, é melhor você verificar. Está há muito tempo nesse pensamento, é melhor você de repente procurar a pessoa e ter uma conversa com ela. Porque há pessoas que ficam anos com uma pessoa na sua fixação na mente. Existe uma confusão entre muitos adolescentes e jovens. Existe algo que se chama paixão, que é uma reação química cerebral que pode tomar conta da sua mente. E quando você está apaixonado, uma paixão dura de 2 a 4 anos, você fica ali pensando o tempo todo na pessoa. Então é melhor que você vá e fale. O amor é diferente.
O amor ele é calmo, ele é suave e a pessoa sabe que tem pontos em comum e que tem viabilidade de ter uma vida em comum com aquela pessoa. Então, só a compreensão da diferença entre paixão e amor pode ajudar você, que de repente está apaixonado e que está apaixonada, a entender que paixão não sustenta casamento. E tem muitas pessoas que estão casando apaixonadas. Elas dizem assim: quando eu vejo ele, quando eu vejo ela, o meu coração bate, por isso eu acho que é a pessoa da minha vida. E aí vai e se casa com aquela pessoa. E aí no dia a dia a pessoa fala: mas, mas essa pessoa não é tudo aquilo que eu imaginava. E falou muito bem, porque a paixão é se relacionar com alguém por aquilo que você imagina, por aquilo que você imaginava. Enquanto que o amor é você entender que todas as pessoas têm os seus defeitos. E quando você mostra que realmente ama alguém, quando você está disposto, quando você está disposta a viver com essa pessoa, mesmo sabendo que essa pessoa tem as falhas e os defeitos que tem. Então, compreender isso permite que você resolva muitas questões com relação à vida sentimental e conjugal e com relação à tomada de decisões nessa área da sua vida. Versículo 6. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. É melhor você receber a correção e a repreensão de quem ama você, de quem realmente deseja o seu bem, de quem conhece os seus defeitos e vai dizer a você para que você melhore, do que você receber beijos, abraços, tapinha nas costas e palavras elogiosas, mas tudo com mentira e com engano. Se você aceita essas palavras, mesmo sabendo que você está errado, você mesmo está se auto-sabotando. Você está criando uma situação em que você vai permanecer pelo resto da vida sem progredir, sem prosperar, sem crescer, sem melhorar, porque você aceita elogios enganosos. Aceite a correção daqueles que te dizem aquilo que realmente você precisa e deve melhorar. Versículo 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Valorize aquilo que você tem. Tem pessoas que estão desprezando, que têm fôlego de vida, que podem enxergar, que podem caminhar, que podem falar, que podem se alimentar, que podem ouvir. São pessoas que não prestam atenção em tantas bênçãos que têm. Só o fato de terem acordado, aberto os olhos e respirado sem um aparelho de oxigênio, sem estarem em um hospital, podendo se levantar da cama, já é motivo para agradecer a Deus, porque se nós temos essas condições e temos saúde, podemos buscar a realização dos nossos projetos e a realização de muitas metas. Mas existem pessoas que não têm as pernas, não têm os braços e muitas vezes estão ali, agradecendo a Deus porque conseguem falar, porque conseguem respirar, porque elas entendem o valor da vida. Pessoas que são surdas, que só conseguem entender as coisas por meio da linguagem de sinais, mas elas ainda assim louvam a Deus porque elas ainda podem enxergar e andar e se alimentar e respirar. Então, a alma farta pisa o favo de mel. As pessoas pisam todas as bênçãos que Deus deu a elas, quando são ingratas. Mas a alma faminta, todo amargo é doce. Agora, para a alma que está na pior de todas as situações, qualquer coisa serve, qualquer coisa presta. Valorize o que você tem, porque existem muitas pessoas que estão famintas e não têm aquilo que você tem recebido. Versículo: valorize também aquilo que você tem na sua mesa. Tem pessoas que reclamam, tem pessoas que vivem dizendo: só isso, eu queria comer aquilo. Se você quer comer alguma coisa diferente,
você pode mudar a sua meta, você pode buscar aperfeiçoamento, você pode aumentar as suas fontes de renda para que você possa ter mais prosperidade, para que você consiga aumentar aquilo que você deseja. Mas não seja uma pessoa ingrata. Versículo 8. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. O versículo 8 está falando que quando uma ave fica longe das outras aves e ela está longe do seu ninho, ela fica perdida. Ela fica sem rumo, sem direcionamento. O homem que anda vagueando longe do seu lugar é o homem que sai dos seus planos, das suas metas, dos seus projetos e começa a vaguear por lugares que não são conhecidos. Então, o versículo 8 está dizendo: preste atenção e estabeleça um rumo, uma rota, um plano para onde você vai. Se você vai para uma outra cidade, se você quer recomeçar a sua vida em outro país, se de repente você quer mudar a sua localização ou de bairro, procure saber antes para onde você está indo. Não tome decisões precipitadas. Não tome decisões por aparência. Parece que quem vai para Portugal está se dando bem. Parece que quem está indo para o Canadá está se dando bem. Veja, estude antes o país, a cultura, a língua. Veja se você tem afinidade com aquele lugar, qual o clima daquele lugar. Estude antes para que você procure pessoas. Existem grupos no Facebook de brasileiros em Portugal, brasileiros na Finlândia. Procure os lugares, procure ver se estabelece alguma amizade ou relacionamento com alguém antes de você ir. Veja se você consegue um passaporte, procure fazer as coisas de forma legal para que você não seja deportado daquele país ou para que você faça investimentos e gastos que depois vão se perder porque você não fez o cálculo e você fica ali como um pássaro fora do ninho. Versículo 9. O óleo e o perfume alegram o coração, assim a doença do amigo com o conselho cordial. Então, se você dá um bom conselho para o seu amigo, você está doente, você está colocando como óleo e perfume, alegrando o coração dele. O que o versículo 9 está dizendo é: não perca a oportunidade de visitar os seus amigos e os seus parentes que estão hospitalizados. Mesmo que você esteja distante, faça um telefonema, faça uma videochamada, faça alguma coisa, escreva uma carta. Se de repente você não tem condição de ver o seu parente doente. Há pessoas que não conseguem ver o seu familiar que amam tanto naquela situação. De repente a pessoa sofreu um acidente, está em um estado de deformação e a pessoa não tem força para ver aquela pessoa que ama naquele estado. Então, grave um áudio e diga que você ama essa pessoa, que você está orando por ela. Ver, mas não fique sem fazer nada. Versículo 10. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. O versículo 10 está reafirmando a importância da amizade. Nós temos em Provérbios, no capítulo 17, aqui no versículo 17, o texto que nos diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Então, em todo tempo, tenha amigos, porque esses amigos, na hora da angústia, alguns deles vão ficar mais próximos de você e nascerão dessas amizades pessoas que serão seus irmãos. E em Provérbios 18, no versículo 24, fala assim: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Então,
O capítulo 18 fala da importância de ter amigos. Aquelas pessoas que têm muitos amigos são pessoas que podem se sentir alegres, porque elas têm muitas pessoas que podem ajudá-lo, que podem ajudá-la, que querem o seu bem, que estão ali ao seu lado, trazendo respostas, soluções, direcionamentos, orações. Não viva isolado. Inclusive, o capítulo 18 é um capítulo de Provérbios que fala sobre a importância dos relacionamentos. Tanto que o versículo 1 fala assim: busca seu próprio desejo aquele que se separa. Tem um outro texto que diz assim: aquele que se isola. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria do capítulo 18 é você ter amigos, é você ter relacionamentos com as pessoas. Voltando para o capítulo 27, aqui no versículo 10, não, portanto, não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Existem aqueles amigos da família. Não esqueça os amigos da família, aqueles amigos que já eram amigos do seu pai, da sua mãe. E não entre na casa do seu irmão no dia da sua adversidade. Ou seja, se o seu irmão mora longe ou em outro lugar, e aí você vai até lá para fazer reclamações, lamentações, para chatear o seu parente no dia da sua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Se você tem muitos amigos, você tem várias pessoas em quem se apoiar e que estão próximas de você. Versículo e nesse versículo 10 nos mostra a importância de se fazer parte de uma comunidade, de uma igreja local, onde você participa de uma célula, onde você tem famílias, pessoas que fazem parte do seu grupo de oração, de maneira constante, onde as pessoas têm um pacto, uma aliança de não se traírem, de serem realmente irmãos e irmãs daquelas pessoas que fazem parte do seu grupo. Versículo 11: Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. O versículo 11 está dizendo, é um pai dizendo para o seu filho: seja sábio, porque se um dia alguém quiser falar mal a seu respeito, eu vou dizer: o meu filho não é isso que você está dizendo. Ele é isso, isso e isso, e que eu possa ter coisas boas para falar a seu respeito. É como um pai recomendando ao filho que faça o bem. Faça o bem para que você possa honrar os seus pais, para que eles possam honrar você e dizer coisas boas a seu respeito. E pense primeiramente em Deus e pense também em seus pais. Versículo 12. Pense também que você, como pai, como mãe, não gostaria de ter um filho que trouxesse problemas para você. Então pense em ser o melhor filho, a melhor filha que você puder ser, tanto para os seus pais quanto para Deus. Versículo e principalmente para Deus. Versículo 12. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O avisado é aquele que é sábio. O sábio sempre procura saber onde está indo. O sábio, ele procura conhecer os ambientes que frequenta, ele procura se informar antecipadamente a respeito daquilo que está fazendo, ele procura conhecer as pessoas com quem ele vai negociar, sabendo se a pessoa já fez alguma coisa de errada antes, em contratos anteriores. Ele procura ver a reputação das pessoas antes de se envolver em alguma coisa. Então o avisado, ele vê o mal não é porque ele é superior, porque ele tem o sexto sentido, porque ele tem uma visão especial. Não. O avisado, ele vê o mal porque o avisado é aquele que busca sabedoria. Quem busca sabedoria antes de fazer as coisas, ele vê o mal porque eles têm sabedoria. E ele se esconde porque ele sabe esse caminho é um caminho mau. É aquele que busca informação. Os simples são aqueles que não prestam atenção na própria vida. Alguém convida ele, vamos por uma festa, e o simples fala, vamos, estamos juntos. Você sabe qual é o tipo de música que toca naquela festa? Quem são as pessoas que vão naquela festa? Quanto paga para participar daquela festa? Onde é aquela festa?
Agora, o avisado, ele sempre vai se preocupar em se informar sobre as coisas antes. Então ele vai dizer: onde é a festa? É lá naquele lugar. Ah, eu não vou ali. Pode ir, né? Até recomendo que você não vá, porque o avisado ele vê onde ele vai pisar. Agora os simples, eles passam e sofrem a pena. E muitas pessoas perdem a vida porque são simples. Tem muitos adolescentes e jovens, por exemplo, eu conheci alguns anos atrás um rio que havia próximo do lugar que eu morava na época, e muitos adolescentes de 13, 14 anos morriam toda semana porque alguém tinha a ideia: vamos lá naquele rio. E os garotos nunca perguntavam: será que é muito fundo? Será que nós sabemos nadar? Será que vamos conseguir passar por aquele rio? E sempre uma semana, em 15 dias, algum adolescente morria naquele lugar. E as pessoas sabiam disso, os adolescentes sabiam disso, mas sempre tinha um ou outro desavisado, simples, que acreditava em si próprio. Ah, eu consigo. Então, seja sábio, seja avisado naquilo que você faz. Pense antes de fazer as coisas. Versículo 13: quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe tu a sua roupa e penhora-o pela estranha. É um versículo que fala: não seja fiador de quem você não conhece. E se você for fiador de parentes, veja se esse seu parente é bom pagador. Se você já sabe que o seu parente nunca paga as contas, então você precisa dizer a ele que você não vai assumir a fiança dele, a não ser que você esteja muito consciente disso e você esteja disposto, disposta a pagar a conta do seu parente ou do seu amigo. Mas o versículo 13 está aqui como um alerta, para que você não se decepcione, para que você não seja fiador de alguém e depois fique com raiva da pessoa, dizendo assim: a pessoa não pagou. Você já sabe que a pessoa não vai pagar. Então, assuma a fiança dizendo: vou assumir a fiança, mas já sei que vou pagar essa conta aí. Porque aí você não vai ficar chateado, com raiva, com ira, com mágoa da pessoa, porque você sabe o que está fazendo. Então, se você vai ser fiador acreditando que a pessoa vai pagar, você está sendo, não está prestando atenção no texto de Provérbios. Provérbios fala: não seja fiador do estranho. Se você for fiador de um estranho, então é a mesma coisa que pegar a sua roupa e colocar em penhora por um estranho. Versículo 14: o que bendiz ao seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará. Se você quer elogiar alguém, se você admira muito alguém, não fique o tempo todo falando: nossa, essa pessoa é incrível, essa pessoa é isso e aquilo. As pessoas podem interpretar isso como algo ruim, como se você tivesse uma inveja escondida, ou como se você, na verdade, no fundo do seu coração, esconde algum desejo ruim. Então você está ali o tempo todo falando bem da pessoa. Tenha moderação, mesmo que você realmente goste da pessoa. Diga: ah, eu gosto muito de você, e elogie, mas seja moderado. Podem falar mal e interpretar mal esse seu gesto, essa sua atitude. Porque, em geral, é estranho encontrar pessoas que realmente querem o bem das outras. Pode ser que você realmente queira, mas modere isso. Versículo 15: o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa, um e outro são semelhantes. Esse é mais um versículo que está repetindo a ideia de que você não deve ser uma pessoa rixosa porque é uma coisa terrível. É como uma goteira que fica te incomodando. Lá em Provérbios, no capítulo 21, no versículo 9 e no versículo 19, Provérbios 21 fala duas vezes de não se envolver com a mulher rixosa. E quando fala de mulher rixosa, fala da pessoa rixosa, pessoa que fica criando problemas. E aqui no versículo 27, esse tema está sendo retomado. Então,
Não se deve ser uma pessoa rixosa. 16. Aquele que a contivesse conteria o vento, e a sua destra comete o óleo. O versículo 16 está completando o versículo 15. Quem tenta conter a mulher rixosa, a pessoa rixosa, está tentando conter o vento. A pessoa que é rixosa não para de incomodar, e a sua destra acomete o óleo. Quem coloca a mão no óleo sabe que fica com a mão escorregadia. Não tem o que se fazer enquanto você não lava aquele óleo. A pessoa que é rixosa cria, por exemplo, uma situação com alguma coisa dentro de casa e fica ali, incomodando. Você não consegue resolver o problema. Não seja essa pessoa. Você vai trazer perturbação e incômodo para as pessoas que moram com você. Você vai trazer situações desagradáveis. Procure ser uma pessoa que tem domínio próprio. Veja o que incomoda você e procure ser uma pessoa mais agradável, uma pessoa que releva e que perdoa mais, uma pessoa que tem muitas pessoas que têm muitas manias com relação à organização. Isso aqui tem que ficar aqui, isso aqui tem que ficar lá. Converse, negocie, se ajuste com relação às pessoas da sua casa. Versículo 17. Como ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Mais um versículo que fala como é importante ter amigos. E mais um versículo que destaca que é importante você valorizar o que o seu amigo fala, o que os seus pais, os seus irmãos falam para você. Porque o que eles estão falando pode ser um ferro para você que está ferindo você agora, mas isso também está afiando você. Quando você afia uma faca, você choca ela com o outro ferro. Assim também, aquelas críticas que os seus amigos e os seus pais e os seus irmãos fazem para você podem servir para o seu crescimento. Não receba as críticas com chateação. Pense nelas e veja em que isso pode te dar crescimento. 18. O que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu senhor será honrado. O que guarda a figueira comerá do seu fruto significa aquele que cuida da sua fonte de trabalho, da sua renda, de como ganha a sua vida, vai comer do seu fruto. Aquele que cuida do negócio do patrão vai ser honrado. O que o versículo está dizendo é: cuide das suas fontes de renda e invista no seu conhecimento. Provérbios, nós temos meditado nesse mês, fala muitas vezes contra o preguiçoso e nós sempre comentamos que quando você olha para a natureza, a mangueira e a macieira, elas não produzem 30 mangas e 30 maçãs e dizem: já produzimos o bastante nesse mês, tem um fruto para cada dia. Mas elas continuam prosperando, continuam produzindo e alimentando cada vez mais e mais pessoas. Assim também, nós devemos investir nas nossas habilidades e nos nossos conhecimentos e aumentar as nossas habilidades e fontes de renda para podermos ofertar mais, abençoar mais pessoas, ajudar mais nas obras missionárias, fazer mais coisas pela nossa família. Não é pecado ter ambição. O pecado é ser ganancioso e o pecado é amar o dinheiro. Aquele que ama o dinheiro acima de Deus é que peca. Mas ter ambição de quero ver se amplio o meu negócio para abrir uma segunda filial, quero agora ser o dono do meu próprio negócio para poder realizar novos projetos, quero poder contratar mais pessoas. Quem tem o seu negócio contrata pessoas, paga mais impostos, investe em negócios, fica totalmente independente da política. Não importa quem é a pessoa que está ali como presidente, governador ou prefeito, aquele que tem o seu negócio prospera sem depender de ninguém. Depende apenas do seu próprio conhecimento, do seu próprio esforço, das suas próprias habilidades, dos seus próprios investimentos. Versículo 19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem.
O versículo está dizendo que aquilo que está no seu coração é o que corresponde a quem você é. O seu coração reflete quem você realmente é. Então, Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Você deve prestar atenção no que está no seu coração. Versículo 20: o inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O versículo 20 está dizendo que para cair no mal, sempre existe espaço para mais um. Preste atenção aonde você vai, com quem você se relaciona, o que você faz, porque sempre existe espaço para que você caia no inferno de um relacionamento errado, de um trabalho errado, de uma viagem para um lugar que você não esperava que ia ser tão ruim. O inferno e a perdição nunca se fartam. Se você não presta atenção no que você faz, creia, acredite, você pode cair em uma situação, em um buraco. E os olhos do homem nunca se satisfazem. O versículo 20, na segunda parte, está falando que a cobiça é algo que pode ser um chamariz, pode ser uma porta de entrada para que você caia numa situação ruim. Então, aprenda a ser grato com aquilo que você tem, né? Você precisa ver se você tem toda a estrutura e condição para avançar para outra etapa. Não fique com cobiça. Cobiça é diferente de ambição. Ambição você caminha, mas para realizar metas e projetos que você estuda para ver se os seus passos estão firmes para chegar no próximo passo. Agora o cobiçoso ele fica cobiçando e tal pessoa fez isso e fez aquilo, eu também vou fazer. A cobiça, ela carrega você pela emoção de querer algo melhor, que você vê como sendo algo melhor, mas como você não buscou toda a informação e todo o conhecimento a respeito daquilo, você fica desejando aquilo, sem saber que na realidade aquilo não é bom para você. Nem sempre o que é bom para o outro é bom para você. De repente o outro abriu uma oficina mecânica, mas isso não vai ser bom para você. Você pode ver alguém que abriu uma oficina mecânica e que está abrindo uma segunda e uma terceira filial e pensar, vou fazer o mesmo. Porque ele comprou um carro novo e comprou uma casa nova com uma oficina mecânica, então eu vou fazer o mesmo. O que deu certo para o outro pode não dar certo para você. Você tem que saber aquilo que é bom para você. Não seja carregado pela cobiça. Preste atenção no passo que você pretende dar. Versículo 21. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. Então, o crisol é o que se usa para limpar a prata. O fogo é o que se usa para limpar o ouro. E o elogio que você dá para um homem ou para uma mulher é o que você usa para ver como é a pessoa, se a pessoa realmente é tudo aquilo que é. A pessoa que realmente é o que aparenta ser é aquela pessoa que não se deixa levar pelos elogios. É aquela pessoa que mantém estabilidade naquilo que está fazendo. Não importa se você elogia ela ou se você critica ela. Ela continua no mesmo passo, porque ela não é dominada por elogios e por opiniões de outras pessoas. Então, nunca fique dependente da aprovação das outras pessoas. Você precisa saber que você está fazendo aquilo que você está fazendo, que você está no caminho que você está, porque é isso que você quer para a sua vida. Se você depende de louvores, elogios, para que você faça o que você está fazendo, como você vai avançar no dia em que todo mundo resolver criticá-lo? Em que todo mundo resolver criticá-la? Você vai ficar chorando e se lamentando? Então, o homem é provado pelos louvores. O homem é provado, precisa ter o tempo todo louvores para poder ir para frente.
Versículo 22. Ainda que pisasses o tolo como a mão de grau entre grãos de cevada pilada, não seria dele a sua estultícia. Estultícia significa tolice. O versículo 22 está dizendo, quando uma pessoa é tola, você pode macetar ela, ela continua sendo tola. Versículo, só o próprio tolo pode decidir que não vai mais ser tolo. E tem pessoas que estão apanhando da vida e sofrendo muito, e por mais que elas recebam conselho, elas continuam fazendo as coisas erradas, porque elas não tomaram a decisão pela própria vida. Só a própria pessoa pode tomar a decisão que muda a vida dela. E se você é uma pessoa que tem caminhado em tolice, só você mesmo, só você mesma pode tomar a decisão de dizer: eu vou parar com isso e agora eu vou buscar a sabedoria. Existem sofrimentos que você está passando e se você fizer uma reflexão, você verá rapidamente que é tudo decisão que você tomou. Tem muitas pessoas que são vítimas, colocam a culpa no pai, na mãe, no marido, na esposa. Preste bem atenção, avalie bem e você vai concluir que o que você está passando é fruto exclusivo do que você decidiu. Ninguém tem culpa pelo fracasso e pelas tristezas que você está carregando. São as decisões que você tomou que fizeram você chegar aonde você está agora. Certamente que se você parar e fizer uma reflexão, você vai encontrar coisas na sua vida, lá no passado, que se você tivesse tomado decisões diferentes, você estaria em lugares diferentes. Então não culpe ninguém. Não seja uma pessoa que é vítima. E também, se você quer ter resultados novos, mude a sua rota, os seus caminhos, mude os seus ambientes. Pare de andar com pessoas que são tolas. Ande com pessoas que têm os resultados que você busca ter. Porque se essas pessoas já têm o resultado que você quer, elas sabem como conseguir aquele resultado. Tem pessoas que querem ter um casamento feliz e vivem com amigos que vivem o tempo todo na bebedice. Tem mulheres que querem ter um casamento feliz e continuam andando com a amiga que é solteira. Você agora está casado, você agora está casada. Você precisa conversar com pessoas casadas e pessoas que têm um bom casamento. Porque são pessoas que têm o modelo, que conhecem a fórmula, que sabem como ter um bom casamento. Você quer ter uma empresa, mas você anda com pessoas que já faliram 17 vezes. Então você está com companhias erradas. Versículo 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. 24. Porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração? 25. Quando se mostrar a erva e aparecerem os renovos, então ajunta as ervas dos montes. 26. Os cordeiros serão para te vestires, e os bodes para o preço do campo. 27. E haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para sustento da tua casa e para sustento das tuas criadas. Esses últimos versículos do 23 até o 27 trazem uma recomendação de gestão, trazem uma recomendação de administração, falam a respeito de gerenciamento da sua vida. Veja que todos esses versículos estão trazendo conselho para alguém que tem uma fazenda. Estão dizendo assim: procure conhecer o estado das tuas ovelhas. As ovelhas é um tipo de fonte de renda. Põe o teu coração sobre o gado, ou seja, cuide bem desse seu gado. Aí depois o versículo 24 fala assim: procure também, porque as riquezas não duram para sempre. Aquilo que você tem como fonte de renda, você está administrando bem. Normalmente o dinheiro perde valor no curso do tempo. Então você precisa pensar em como multiplicar esse gado, esse rebanho que você tem. Esse rebanho aqui, ele está usando aqui, no caso, a figura de uma fazenda, mas é qualquer tipo de trabalho. Se você trabalha hoje com a carteira registrada, você está pensando em abrir o seu negócio? Se você tem, usando o exemplo da oficina mecânica, uma oficina, você
está pensando em crescer o seu negócio, de repente você pode treinar outras pessoas e abrir uma filial, colocar um gerente em outro lugar. Você está dando mais empregos, está ensinando pessoas, está expandindo o seu negócio, está aumentando a sua renda legalmente, fazendo bem. Então põe o teu coração sobre aquilo que você faz. Cuide bem daquilo que é o seu negócio, porque as riquezas não duram para sempre e duraria a coroa de geração em geração. Tem pessoas que conseguem o sustento para si mesmas, mas se você abre uma filial, você pode abençoar o seu filho, abençoar a sua filha, dizendo assim, ó, cuide desse negócio, cuide desse negócio. Tem um outro texto que fala assim, que um homem bom deixa uma herança para os filhos dos seus filhos. Então, quando você prospera, você consegue deixar negócios até para os seus netos, para as suas gerações futuras, em razão da expansão que você experimentou na sua vida. Agora, o versículo 25 continua, está falando aqui de uma pessoa que tem uma fazenda. Quando se mostrar a erva e aparecerem os renovos, então ajunta as ervas dos montes, ou seja, cuide do gado, mas cuide também do campo. Ou seja, cuide de uma fonte de renda, mas cuide também de ter outros negócios. Quando no outro negócio aparecerem os renovos, começar a dar resultado, então ajunte esses resultados que você está colhendo. E aí, no versículo 26, ele fala já de outro rebanho, fala dos cordeiros. Os cordeiros serão para te vestires. Ou seja, uma terceira fonte que você tenha de renda vai servir para que você compre as suas roupas. E aí os bodes para o preço do campo. Uma outra fonte de renda serve como investimento para que você possa comprar novos campos, para que você possa comprar outras propriedades. E aí, uma pessoa que tem essa visão de cuidar de ovelha, cuidar da erva, cuidar dos cordeiros para ter as roupas e cuidar dos bodes para ter dinheiro para investir em novos negócios, haverá bastante leite de cabras. Ou seja, haverá bastante alimento para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas criadas. Ou seja, a prosperidade vem com quem tem esse pensamento de fazer sempre investimentos em novas frentes, em novas fontes de renda e em novos negócios. Se você tem esse pensamento, o que o versículo 23 ao 27 estão dizendo é: pense nisso. Hoje é dia 27 de novembro, daqui a alguns dias vamos estar no mês de dezembro. E no mês de dezembro logo vem o Natal e logo vem a passagem de ano e as pessoas fazem muitos projetos e metas e elas logo desistem de cumprir essas metas quando chega o dia 30 de janeiro. Algumas desistem ali no dia 10 de janeiro, já desistiram. Mas se você tem esse projeto de expansão e de crescimento, comece a desenhar esse projeto agora e comece a estudar, se ambientar em novos lugares, ver pessoas que têm os resultados que você está esperando. Deixe essas amizades que ficam gastando tempo com programas de televisão. Tem pessoas que maratonam Netflix de madrugada e não maratonam aulas de negócios para que possam crescer e prosperar. Mude as suas amizades, mude o seu foco para esse final de ano, para que 2025 seja um ano melhor.